Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir. Podemos ir nos sentando e cantando o refrão do nosso salmo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Mais uma vez cantando pra gente, pra você mesmo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. A primeira leitura de hoje está intimamente ligada à de ontem. Ela é praticamente uma continuação. E ontem nós vimos, pela palavra de Deus, que o rei da Síria veio e tomou, depois de um cerco de 3 anos, tomou a terra de Israel, pegou justamente os filhos de Israel e levou as 11 tribos para a Síria, deixando apenas uma tribo, a tribo de Judá, que ficava justamente na região de Jerusalém. Só não tocou na tribo de Judá. E nós dizíamos que o Senhor acabou preservando este pequeno resto. Veja, de 12 tribos, 11 são exiladas, 11 são feitas escravas dos assírios, e permanece só a tribo de Judá, que inclusive não era a maior. E nós dizíamos por quê? Eles eram melhores do que os outros? Não, não eram melhores do que os outros, mas porque o Senhor havia prometido tirar da tribo de Judá o Salvador, e daí a salvação. E por isso, por essa razão, em razão da sua palavra, em razão da sua promessa, em razão do seu amor misericordioso, o Senhor preservou o Judá. Então permaneceu apenas um pequeno resto. E é pequeno em primeiro lugar, que de 12 ficou uma tribo, e a tribo de Judá não era a maior. E hoje a palavra de Deus está nos mostrando como justamente o rei da Síria vem agora para insultar e agredir o rei de Judá, Senaqueribe, Ezequias, que graças a Deus era um rei santo, entre tantos reis que surgiram no povo de Israel, que não eram nada santos. Graças a Deus, Ezequias foi até chamado o rei piedoso, que nós podemos traduzir em termos de hoje. Ele foi um rei santo, temente a Deus, que verdadeiramente servia ao Senhor e servia ao seu povo. E veio justamente o rei da Síria para insultar a ele, e mandou uma carta, justamente o desafiando e dizendo: todos os outros povos estão sendo vencidos por mim, será que somente tu vais te salvar? O que Ezequias fez?
ele pegou a carta do rei da Síria, levou adiante do Senhor no templo, estendeu a carta ali, você ouviu a leitura, e sobre aquele insulto, sobre aquela ameaça, ele faz a sua oração. E termina dizendo justamente: mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Até a finalidade que ele pede pela qual o Senhor o salve, não é apenas por causa de Judá, não é para salvar a pele de Judá, não. É para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. E bonito, daí entra em ação Isaías, o profeta Isaías. Eles são contemporâneos, o profeta Isaías é desse tempo. Então Isaías, até para dizer que é Isaías mesmo, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus de Israel, ouvi a prece que dirigiste a respeito do rei da Assíria, pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes, veja, é a própria palavra de Deus que fala num resto, e sobreviventes do monte de Sião, eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela. E veja, eles eram um poderosíssimo exército, que se eles pegaram as 11 tribos que estavam em Israel, não iam pegar agora apenas aquela tribo e apenas a cidade de Jerusalém. Claro, seria facílimo. Quem cercou toda a região da Síria, se você for ver pelo mapa da Terra Santa, é uma extensão muito grande, ao passo que o Monte Sião, ao passo que Jerusalém é uma coisa pequena em comparação. Seria facílimo para eles, com aquele poderoso exército, mas o Senhor está afirmando a Ezequias: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde ele veio, ele há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e salvarei, e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. E o que aconteceu? Eles já estavam ali. O exército assírio já estava às portas da cidade, naquela mesma noite. Depois da carta enviada, depois da oração que Ezequias fez, com a carta aberta diante do Senhor, depois da resposta que o Senhor deu a respeito de Isaías, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Morrer 185 mil homens, olha, é uma cidade grande. Uma cidade que tem 185 mil habitantes, tem muita gente. Claro, não se compara às nossas grandes cidades, mas comparando as nossas cidades, é uma cidade grande, ainda mais naquele tempo. Era uma grande cidade, era quase que uma nação inteira, 185 mil soldados. Não sei o que foi que aconteceu, se foi uma peste, uma doença, mas que aqui está claro na palavra de Deus, que isso foi por intervenção de Deus. O anjo do Senhor naquela mesma noite exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Sinaqueribe, então rei da Síria, levantou o acampamento e partiu e foi embora depressinha, voltou para Nínive e aí permaneceu. O Senhor protegeu o pequeno resto que era Judá. Meus irmãos, nós dizíamos ontem e volto a dizer hoje, pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus, nós, aqueles que temos encontrado o Senhor, nós que temos recebido a graça da conversão, nós somos esse pequeno resto. No meio desse mundo todo, que infelizmente está longe do Senhor, nós não os estamos condenando, mas nós temos que ter olhos abertos para a realidade, no meio desse mundo tão longe do Senhor, e que segue caminhos tão adversos.
e opostos e até insultantes ao Senhor. Os costumes que estão seguindo, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, são insultantes ao Senhor. E o Senhor nos preservou. E nos preservou não porque sejamos melhores, porque Ele quer tirar desse pequeno resto o Salvador e a salvação. Por isso, justamente, em honra do Senhor, em gratidão ao Senhor, para que os objetivos do Senhor aconteçam, nós, pequeno resto, precisamos perseverar, precisamos ser constantes, precisamos ser, na verdade, radicais. Me desculpe, mas eu tenho que dizer, e não tem como a gente querer ficar explicando. Claro, ser radical quer dizer ter raízes, como aconteceu com São Cirilo de Alexandria, como aconteceu com os cristãos daquele tempo. Precisamos ter raízes, primeiro raízes na doutrina da igreja e segundo, raízes na moral da igreja, porque o mundo está se tornando uma imoralidade e o que mais se tem destruído neste mundo atualmente, também no meio da igreja, é a moralidade. As pessoas têm se tornado não apenas antiéticas, as pessoas têm se tornado imorais. Não apenas não têm imoralidade, mas pior ainda, fazem todas as coisas próprias de uma imoralidade. Verdade ou não é? É só abrir os olhos para a realidade para a gente ver isso. Porque o Senhor nos preserva. O Senhor nos preserva porque através de nós Ele quer salvar os outros. Como Jesus disse, vós sois o sal para a terra. Vós sois o fermento para toda a massa. Se o Senhor nos fez assim, nós precisamos ser. É importante que você diga agora do fundo do seu coração, eu preciso ser, Senhor. O Senhor me preservou, não foi porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor justamente quer usar de mim como um punhadinho de sal. E veja, como é que o sal se faz? Até o bom sal, ele é fininho. Portanto, são partículas mínimas. Cada um de nós, gente, não passa daquela partículazinha, pequenininha do sal. Tanto assim que é preciso colocar um punhadinho de sal e às vezes um punhadão de sal para poder salgar. Mas o Senhor quer usar de cada um de nós. O sal se faz, o punhado de sal se faz de partícula por partícula. Ele precisa de cada uma delas. Então você pode dizer do fundo do coração, o Senhor precisa da minha fidelidade. Se eu for fiel, o grupo vai ser fiel, a comunidade vai ser fiel, e o Senhor conta com a minha fidelidade. Então, Senhor, eu serei fiel, eu preciso ser fiel, eu quero ser fiel, eu vou lutar por ser fiel. E veja, isso é uma luta que se faz de dois lados. Na luta mesmo, porque é preciso lutar, e os moles não vão vencer. Veja que tristeza nós sermos escolhidos, nós sermos do pequeno resto, e ainda decepcionar o Senhor, não sendo fiéis. É por isso que aumenta a nossa responsabilidade. Talvez se nós não tivéssemos sido os escolhidos, vá lá. Se o Senhor não tivesse nos preservado, vá lá. Mas não, graças a Deus, o Senhor nos preservou. A nossa conversão não foi por mérito nosso. O sermos do Senhor hoje não é por nosso mérito. Portanto, é preciso sermos fiéis. E a fidelidade vai se fazer na luta. É preciso lutar e enfrentar todos os sofrimentos, todos os embates. E para que sejamos lutadores, é a oração, do jeito que Ezequias fez. Até mesmo diante dos insultos, das ameaças do inimigo, porque ele continuamente está ameaçando a nós, colocarmos a carta dele, colocarmos os insultos dele, colocarmos os ataques dele diante do Senhor sem medo. É preciso ser muito claro, até os ataques contra a nossa moralidade. Porque nós também somos atacados, também nós somos agredidos pela tentação para cometermos as mesmas imoralidades, para cometermos os mesmos erros, para entrarmos nos mesmos pecados. E nós sentimos inclusive a inclinação da nossa natureza humana. Então temos que pegar justamente a própria tentação sem medo
E assim como Senaqueribe pegou aquela carta insultante e a abriu diante do Senhor, temos que abrir justamente essa carta de tentação diante do Senhor e mostrar: Senhor, estou sendo tentado assim, assim, assim. É que a gente sempre quer colocar a sujeira debaixo do tapete. A gente quer tapar o sol com a peneira até diante de Deus. Não, temos que ser claros. A nossa transparência começa pela transparência com o Senhor. Senhor, estou sendo tentado justamente neste campo. Misericórdia, clemência. Meu irmão, minha irmã, nesse caso no qual nós estamos, não adianta fazer com avestruz, que pega e põe a cabeça debaixo da areia. Porque justamente pelo fato de sermos o pequeno resto, somos agredidos. Ontem no programa que seguiu-se a missa, eu trazia justamente o Sorrindo para a Vida, né? Porque eu saí da missa e fui para o programa. Eu trazia aquela passagem do Apocalipse, capítulo 12 e versículo 12, e eu chamava a atenção de que é para a gente memorizar, até ser capítulo 12 e versículo 12 de Apocalipse, é para a gente memorizar. E o que diz justamente o capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse? Por um lado diz: por isso alegra-te, ó céu, e todos os que aí habitais, porque está falando que o dia do Senhor está próximo, o Senhor está chegando. Mas continua dizendo: mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Até o fato do Senhor estar salvando a nós, pequeno resto, está indicando que o dia do Senhor está próximo. Por isso justamente é que nós sofremos tanto, é por isso que somos tão atacados, é por isso que existem tantos desastres nas nossas famílias, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, e a gente sofre tantos problemas econômicos, problemas de saúde, e nós pensamos que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandonou, nós somos o pequeno resto. É que justamente por sermos o pequeno resto, por sermos o fermento, por sermos o sal, o inimigo veio sobre nós, como está aqui, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer acabar com o sal, ele quer acabar com o fermento. O resto é resto. Então ele está justamente de mira conosco. É por isso que justamente nós precisamos ser lutadores fiéis. E para sermos fiéis e para permanecermos como lutadores, eu e você, a coisa agora é pessoal. Embora sejamos apenas uma partículazinha, uma pequena partícula de sal, uma pequena partícula de fermento, mas porque o Senhor conta conosco, nós podemos e devemos dizer: serei fiel, Senhor. E como eu sou fraco, eu peço, dá-me a graça da fidelidade. A fidelidade, Senhor, é um dom. É um dom que tem dois lados. Por um lado, é o Senhor que nos faz fiéis. Mas por outro lado, Senhor, sou eu que me faço fiel. E a junção, Senhor, da graça com a minha vontade, da graça com a minha luta, da graça com a minha decisão, é que vai dar o dom da fidelidade. Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Sim, é um pedido do fundo do coração. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira, uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. há uma carreira, Há uma carreira a correr, uma vitória, e nós buscamos essa vitória. Cada hora em meu viver,
faz-me E proclame agora: serei fiel, sim, pela graça, serei fiel, Senhor, só pela tua graça, mas também pelo meu esforço, sim, pelo dom que vem de ti, mas também, Senhor, pela minha luta, sim, pela tua bênção, Senhor, mas pelo meu esforço, pela minha decisão, serei fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, não quero me deixar, não quero te abandonar. Obrigado, muito obrigado, Senhor, porque eu sou do pequeno resto e quero permanecer, Senhor, nesse pequeno resto. Dá-me a graça, Senhor. Sim, sou dessa pequena tribo de Judá, de onde virá o Salvador e a salvação vindo dos céus para salvar toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Cada hora em meu viver serei fiel. E sela isso com o sinal da cruz na sua testa, mas também no seu coração, porque é daí que vem a decisão, e os seus lábios, porque são os seus lábios que proclamam a decisão de ser fiel. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.